Oi pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Como vocês puderam observar, o título deste vídeo é Abril Indígena. Literatura indígena para todo mundo, para todas as pessoas. A gente já sabe que esse é o Abril Indígena, porque no dia 19 se celebra o Dia dos Povos Ancestrais, o Dia dos Povos Indígenas, o Dia dos Povos Originários. Eu acho que uma das melhores formas para que a gente possa celebrar, vou colocar entre aspas, porque a gente precisa, na verdade, não celebrar, mas repensar a nossa relação com os povos ancestrais aqui do Brasil. Como nós os tratamos. A gente já percebeu que, historicamente falando, os povos indígenas foram dizimados no Brasil desde a invasão da coroa portuguesa, dos portugueses aqui no Brasil. E que por muito tempo a literatura indígena, que tem a sua base na oralidade, ficou o quê? Ela ficou apagada, esquecida, invisibilizada. Mas hoje nós temos muito mais produções de literatura indígena, nós conhecemos mais autores, ilustradores, poetas, assim como Daniel Munduruku, o próprio Tiago Raqui. E eu quero trazer com este vídeo para cá algumas indicações de leitura para que vocês possam ler não somente ao longo do mês de abril, mas também ao longo de todos os meses de 2024 e por todos os anos da sua vida. Porque nós só vamos conseguir desconstruir muito daquilo que a gente entendeu ou algumas pessoas ainda entendem sobre os povos ancestrais, sobre a literatura desses povos, lendo, conhecendo e praticando uma palavrinha que é muito importante: respeito, empatia e valorização da cultura do outro, ok? Então eu separei aqui alguns livros, coloquei inclusive aqui na mesa. Inclusive um caiu, vou pegar aqui, porque eu acho que esses vídeos não precisam ficar tão assim bonitinhos e perfeitos, não é? Porque a vida não é perfeita, não é mesmo? Pois bem, é claro que eu tenho que começar com quem? Com ele, o maravilhoso Ailton Krenak, que acabou de ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Esses 3 livros, e tem um quarto, o primeiro aqui que eu vou colocar: Futuro Ancestral, A Vida Não É Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esses livros, eles partem de palestras, de falas do próprio Ailton, e eu acredito que esses livros eles precisam ser lidos para a vida, para que a gente consiga entender o mundo a partir de um outro olhar. O Ailton Krenak, ele é muito pontual, de algumas formas ele nos dá algumas esperanças e outras a gente pensa, bem, não é tão esperançoso assim, porque parece que isso tudo está ruindo, e realmente está ruindo. A nossa natureza está gritando, e ele mostra muito bem que nós não somos separados da natureza, não é a natureza e o ser humano. Somos todos um e precisamos valorizá-la, protegê-la, para que a humanidade, aquilo que a gente entende enquanto humanidade, persista e continue vivendo. Na verdade, o Krenak, inclusive, ele questiona o que é humanidade, o que a gente entende por humanidade. Então, são 3 leituras incríveis que eu digo que é para transformar a vida de todo mundo. Então, compre, leia, e eu tenho certeza que você vai sair daqui uma outra pessoa, ok? Pois bem, agora eu vou para a poesia. Graça Graúna, Flor da Mata. É um livro curtinho, em que ela vai trazendo diversos poemas e mostrando o canto cariri, não é? E ela vai trazendo aqui pra gente, em formas de haikai, essa perspectiva do povo ancestral. As ilustrações são belíssimas, o texto verbal também é muito convidativo, e a gente percebe como e ela coloca até aqui na 4ª capa: parei para reler e quero ler para vocês. Utopia, cantar uma trajetória possível. Pindorama. Então fica o convite, uma leitura rápida, fluida,
Mas como todos esses livros que eu vou apresentar aqui para vocês, todos eles, apesar de apresentarem uma leitura muito fluida, é para que a gente consiga ler, reler e essa leitura vai ficar reverberando na vida da gente, ok? Mais um, A Árvore do Mundo, do Cristino Wapchana e ilustrado pelo Maurício Negro. A Árvore do Mundo é incrível, maravilhoso. Eu gosto muito da escrita do Cristino, inclusive esse livro é autografado. Eu o conheci em Uberlândia, em um jantar entre amigos, e nem preciso dizer que as ilustrações do Maurício são belíssimas. Cheguei até aqui mais perto para que vocês possam ver. Nós temos aqui um livro curto, rápido, e a gente vai aprendendo e lendo e conhecendo. Como eu já digo, sempre toda a literatura nos ensina, mas de uma outra perspectiva, não de uma forma pedagógica. Então fica o convite à leitura. Como eu disse também, são livros curtos, rápidos, mas que faz a gente pensar muito sobre. O Thiago Haki com A Pescaria do Curumim e outros poemas indígenas, com as ilustrações da Thaisa Borges. A Thaisa Borges faz uma ilustração maravilhosa. Inclusive, esse livro e alguns outros que eu quero mostrar aqui para vocês fizeram parte da primeira edição do Clube de Leitura e Experiência Literária. Naquela primeira edição, nós lemos literatura indígena e literatura afro-brasileira. Então, quem participou do clube de leitura está aí com um arcabouço literário muito bom e eu fico muito feliz. Inclusive, na última live do Papo de Quinta, uma das participantes, a professora Cris, ela comentou que ela não conhecia literatura indígena e que ela só conheceu a partir do clube de leitura e que hoje ela coloca literatura indígena nas escolas. É a única professora a levar a literatura indígena na escola na qual ela trabalha. Então, fico muito feliz o quanto o clube tem gerado frutos. O Thiago Haki é a poesia em pessoa. Ele nos brindou com a sua participação no clube de leitura, ele trouxe muita poesia, os poemas são belíssimos, a gente vai conhecendo um pouco desse curumim, o dia a dia desse menino que sai para pescar, que passeia com os bichos. As ilustrações, como eu disse, da Thaisa, são um convite para que a gente se debruce, e aí com certeza a leitura ela vai ser um pouco mais demorada, porque a gente vai observando os traços e lendo. Ele vai nos apresentando esse mundo. Olha, o boto cor-de-rosa, esse mundo vivido pelo curumim, de uma forma tão diferente dos curumins da cidade. Então fica aqui também a indicação de leitura. Outro livro é Vozes Ancestrais, 10 Contos Indígenas, do Daniel Munduruku. O Daniel, ele é um dos grandes representantes, uma das grandes vozes da literatura indígena. A partir dele também a literatura indígena, infantil e juvenil, e a gente percebe que é um desdobramento muito significativo da literatura indígena nesse sistema literário infantil e juvenil. Temos muitas produções voltadas a esses públicos, né, o infantil e o juvenil. E o Daniel, ele tem esse trabalho de sair recolhendo nos povos indígenas mais diversos contos, para que ele possa nos apresentar o modo de vivência desse povo. E isso é muito significativo. Então, como o próprio nome já diz, aqui nós temos 10 contos, e esse livro também fez parte do clube de leitura, da primeira edição do clube de leitura. E em cada conto a gente conhece, vou até tampar meu rosto, cada conto a gente conhece um pouco mais. Por exemplo, tem conto do povo Krenak, do povo Tabajara, do povo Maraguá. Então é repleto de aventuras, de muitas possibilidades de existência. Então não é um povo, são os povos indígenas, não é mesmo? Outro livro muito bacana, que é o Nós, uma antologia da literatura indígena, que foi organizado e ilustrado pelo Maurício Negro. Como vocês podem ver, o Maurício ele tem essa perspectiva da literatura indígena, da literatura
afro-brasileira. Aqui nós temos 11 contos, vamos colocar assim, né? Contando com a apresentação, ele tá todo rabiscado porque ele também fez parte do clube de leitura. Então aqui a gente tem a apresentação, que é escrita pelo Maurício Negro, a gente tem um conto do povo Caiapó, a gente tem um texto do próprio Tiago Raqui, a gente tem contos do povo Maraguá, do povo Krenak e assim sucessivamente. Inclusive também tem conto, esse é um dos contos mais divertidos, que se chama O Ató, a Pedra do Fogo, que conta a história da origem do fogo e é escrito pelo Cristino Wapchana. Então vale muito a pena ler, porque como eu disse para vocês, a gente vai conhecendo as histórias de diversos povos indígenas, tá? Seguindo histórias que eu ouvi e gosto de contar, do Daniel Munduruku, com as ilustrações da Rosinha, e aqui ele vai trazendo para nós, ele compartilha histórias que ele viveu e que ele escutou ao longo da sua vida, então vale muito a pena, é curtinho, inclusive ele foi um livro distribuído pela Fundação Itaú Social, provavelmente muitos de vocês podem tê-lo em casa, ok? O penúltimo livro que eu quero mostrar para vocês é Como Surgiu os Mitos Indígenas Brasileiros, também com ilustrações da Rosinha e também escrito pelo Daniel Munduruku. Aqui nós temos 3 histórias, a primeira delas é Como Surgiu o Milho, a segunda Como Surgiu a Mandioca e a terceira é Como Surgiu o Povo. E aí a gente pode pensar, comparando aqui a história ao ler Nós, escrita sobre o surgimento do fogo pelo Cristino Wapchana, e vir aqui e ler a questão do surgimento do fogo pelo Daniel Munduruku e perceber as perspectivas distintas. Leitura rápida também, e que aí a gente consegue compreender de forma muito mais respeitosa essas diversas vozes. E por fim, eu queria muito falar sobre esse livro, que não é escrito por uma autora indígena, mas ela fez um trabalho belíssimo. Ela é uma escritora lá de Uberlândia, ela é uma contadora de histórias, a Cíntia Garcia, e ela escreveu Raízes, Histórias dos Povos Originários do Brasil. Então é um livro publicado de forma independente e ela tem um trabalho muito bonito de contação de histórias a partir de histórias dos povos originários. Então ela teve um trabalho muito bonito de recolher esses textos e dar também aqui um pouco da sua voz. Então, além de ser uma grande contadora de histórias, ela também nos brindou com esse livro. Todos os outros são escritos, todos os outros livros indicados foram escritos por autores indígenas, somente esse aqui nós temos a recolha por uma pessoa não indígena. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Eu acredito que ler literatura indígena é muito mais do que dizer que você está lendo literatura indígena. É um processo de desconstrução do nosso pensamento, para que a gente deixe alguns preconceitos acerca dos povos indígenas e que a gente reconheça a diversidade, a pluralidade das vozes dos nossos povos originários, dos nossos povos ancestrais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curti-lo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!